Noite hoje, Diácono Roberto. Pode glorificar Deus pela vida dele. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus Cristo para toda a igreja também. Espero que todos estejam bem. Eu gostaria de dividir com os irmãos aqui a palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos 5, até o versículo 11. Nem todos acharam. Diz assim, capítulo 5, 1 a 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder, porque tomaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou. Entrando os mancebos, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. Amém? Versículo 11, o último. Né? E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos que ouviram estas coisas. Até aqui. Disse Deus: muito obrigado pela tua palavra, Pai. Tua palavra que é poderosa para fazer, Pai. Todas as coisas foram feitas simplesmente pelo teu falar, Pai. Tua palavra que é viva, eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, Pai. Somente tua palavra tem o poder de transformar o homem de alma e de espírito, Pai. Deus querido, coloca agora em tuas mãos, Deus querido. Usa-me, Deus querido, como tu queres, ó Pai. Faça de mim instrumento da tua vontade para ser abençoado e abençoar para a igreja também, Pai. Fala a cada coração aqui nesta noite, ó Pai. Fala com cada servo teu aqui nesta noite, através da tua palavra, Pai querido. Que hoje seja a noite de cura, dia novo, dia de restauração, Pai. Inclina teus ouvidos, o coração do teu povo aqui nesse lugar, Pai querido. Que eu possa conceder a resposta segundo a necessidade de cada um. Fique conosco, Pai, nos abençoe em nome de Jesus Cristo, Pai. Que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que a igreja do Senhor já havia sofrido ataques violentos pelo inimigo, né? Desde o primórdio da igreja, né? E hoje não tem sido diferente, né? Ele tem atacado a igreja de tudo quanto é lado, de todas as formas, né? Mas existe uma promessa de Deus sobre a igreja do Senhor, né?
As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. O inimigo não está interessado naqueles que estão lá fora, não. Porque aqueles lá ele pensa que lá são deles. Mas a vontade do Senhor é que ninguém se perca. Então ele ataca de todos os modos, de todas as maneiras. Ele é enganador, assim como enganou esse casal. Ele sabe também que a igreja do Senhor Jesus Cristo é comparada a um hospital. Só que isso aqui é muito mais do que o hospital. O hospital é só cura do físico, né? Mas a igreja é um lugar de cura, tanto no físico quanto no espiritual, né? Nosso Deus é aquele que cura, que salva e liberta, né? Nosso Deus é o dono desse hospital. Ele é a cura, ele é o remédio, ele é o médico. Né? Então o inimigo ele faz isso tudo porque ele quer ganhar tempo. Ele sabe que o tempo dele está próximo. Ele quer fazer tudo para impedir o avanço da igreja. Ele faz de tudo para impedir que o recurso chegue lá no campo missionário, né? Ele sabe que tudo aqui, tudo sai de dentro da igreja. Então ele tem interesse neles de espalhar o pecado principalmente, de espalhar a enfermidade. O pecado não deixa de ser enfermidade que terrível, né? Está assolando a igreja. Nós como igreja não estamos tomando parte, não temos cuidado com isso, não estamos percebendo o que está acontecendo. Nós como igreja temos que ficar mais atentos, né? Porque é daqui que parte o recurso para lá. E ele tem estratégia de guerra, o inimigo ele tem estratégia de guerra. Porque numa guerra, por exemplo, para você liquidar o inimigo, você tem que primeiro combater o quartel-general, que é a base, né? Não adianta você estar tirando a ele para todo lado, né? Você sabe que para se combater o inimigo tem que primeiro combater a base, porque é dali que parte o recurso lá para fora do campo missionário. O inimigo sabe disso. Então ele tem bombardeado a igreja sem cessar. Ele sabe que vencendo esse quartel-general, o mundo estará perdido, o mundo está nas suas mãos, né? Mas nós somos soldados de Cristo, né? Estamos capacitados para guerrear, estamos preparados para guerrear, sabendo que a artilharia do inimigo é pesada, mas mais pesada é a artilharia do nosso Deus. As armas do nosso Deus elas são poderosas em Cristo, Deus, para destruir fortalezas, né? Nossa luta não é contra a carne nem sangue, sim contra a principal e potestade. Então, como vamos combater se somos soldados mutilados pelo pecado, né? Como vamos combater se nossas armas estão enferrujadas, também contaminadas pelo pecado, né? Temos que ter muita atenção nisso aí. Para vencer essa guerra aí, só pedindo mesmo revestimento da armadura de Deus, né? Só assim podemos vencer essa batalha, né? Clamamos pela armadura do nosso Deus, né? E ela que nos faz vencer por tudo e por todos, né? E uma das peças da armadura de Deus é esse aqui, o cinto da verdade, né? E a base de todo crente é viver a verdade, né? Foi o que esse casal aqui não fez, né? Preferiu mentir. Por isso que eles tiveram o fim dele decretado. Coraça da justiça, né? Protege nosso peito, nosso coração. O coração é o centro das emoções, né? Pessoas estão envolvidas espiritualmente aí porque recebeu a má palavra. E acabam morrendo espiritualmente, né? Palavras aí que não precisa. A pessoa mata outro irmão sem usar armas, simplesmente com a palavra, simplesmente com a língua, o mau uso da língua, né? Temos que revestir com essa armadura, uma peça dessa armadura que é a coraça que protege o coração. A sandália, né? A sandália da preparação do Evangelho, né? Para que fomos chamados para pregar o Evangelho a toda criatura. Também é uma peça essencial nessa armadura de Deus. O escudo da fé, nos protege, né, de todo dardo inflamado lançado pelo inimigo, sustenta nossa fé em Cristo também. Capacete da salvação protege a nossa mente, né? O inimigo tem que autorizar a mente das pessoas, né? Martelado na mente das pessoas, né? E a Bíblia diz que o príncipe desse século, né, tem cauterizado a mente do povo, tem
tem evitado que o povo, né, tome conhecimento da verdade, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Aquilo que tem cauterizado a mente do povo. Por último, aqui a espada do Espírito. Né? Todos esses equipamentos que eu citei aqui são equipamentos de defesa. Né? Mas o único aqui que é equipamento de ataque, defesa e ataque ao mesmo tempo, é a palavra de Deus. Isso aqui não tem como o inimigo ficar de pé. Quer vencer o inimigo, usa a palavra de Deus. Quer vencer as tentações, usa a palavra de Deus. Né? É ela que nos faz vencer todo tipo de tentação, todo tipo de afronta. Né? O inimigo é tão perspicaz que ele tentou enganar até Jesus. Né? Se és o Filho de Deus, faça isso, isso, isso. Jesus disse, não está escrito. Faça isso, isso, senão também está escrito. Então, Jesus venceu com a palavra, nós também venceremos com a palavra. É a nossa única arma de ataque e defesa. O inimigo ele tem ido tão longe, e ele tem atacado também demais a família de Deus. E para Deus a família é tão importante, né? A família é projeto de Deus, né? Desde lá do início, desde lá de trás. Né? Ele vem tentando desfazer aquilo que Deus fez. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Então por isso ele tem atacado tanto a nossa família. Muitas vezes começa pelo casamento, né? Talvez estamos discutindo por coisas banais. Discutimos por um arroz que não ficou bem cozido, né? Discutimos por um feijão que não ficou bem temperado. Discutimos por uma calça mal passada, uma camisa mal passada. E quando vamos ver, aquela discussãozinha que era para ser uma simples discussão, tem uma proporção muito grande, né? Incalculável. Nós temos que ter discernimento, é o dedo do inimigo ali. O inimigo ele não coloca fogo em nada, né? Ele apenas vence centeiro onde existe foco de incêndio. Então, como vamos ver, já formou um tremendo fogaréu, até difícil de apagar. Né? E ele tem usado também os filhos. Como tem filhos de crente por aí sendo vergonhando seus pais. Né? Filhos de crente na droga, no crime, na vida do crime. Né? E os crentes não têm deixado de orar por isso, não. O problema é que eles fazem a má escolha. Né? E aí não é falta de ensinamento, não é falta de palavra. Às vezes a palavra é pregada dentro de casa. Às vezes fazem a má escolha e a culpa não é sua, a culpa não é minha. Né? Eles fizeram uma escolha, mais companhia, né? Realmente escolhe mal, segue a vida toda errada. Eu conheço uma pessoa, foi vizinha para nossa, uma pessoa é pastora, e o filho se desviou de uma tal maneira que entrou minha muda do trem e foi pelo que eu saiba, foi conseguir sair depois de novo. É interessante que não era filho único, né? Tinha mais 2 ou 3, e somente esse se desviou. Então como é que pode se desviar assim? Se o ensinamento, o mesmo ensinamento foi dado para um foi dado para o outro. Então realmente a questão de escolha, né? Ele fez uma escolha, e a culpa não é de ninguém. Né? Ele escolheu viver aquela vida. O inimigo também ele tem destruído família, né? Através do adultério, né? Como tem tido adultério no nosso meio, né? Não é só de homem, de mulheres também. Pessoas sobem aqui no altar, uma bênção, canela de fogo, o fogo desce, né? E daí eu convido, né? Minha notícia, fulano caiu com fulano. Fulano caiu com a diaconisa, fugiu. Né? Eu falo, fulano caiu com a novinha que fala isso, eu não sei, novinha, né? Fulano caiu com a novinha, então tem que ter muito cuidado. A Bíblia fala que aquele que está de pé, aquele para que não caia, e é verdade. Porque o inimigo não apresenta coisa feia, não. Ele só apresenta coisa bonita mesmo para atrair, porque ele não vai ficar atraído por aquilo que é feio, que chama atenção. Então o inimigo quando apresenta alguém, porque a pessoa
boa aparência bonita. O inimigo não apresenta nada feio para ninguém. Claro que não é pecado você olhar para o meu. É impossível você dar de frente a uma pessoa que é bonita e não olhar. Mas sem maldade nenhuma, porque não é meio. E não pode você estar olhando, a pessoa está passando, você está olhando, virar na ponta de meter a cara no forte. Não vai no buraco, assim, não pode deixar para nada. A palavra diz lá em Mateus 5:28 que até se olhar para uma mulher assim, com um olhar maldoso, não precisa nem fato de ser consumado. Você já está operando com ela, só de olhar, pensamento. Aqueles que chegam realmente a guia de fato, não é pecado. Quando era amador, meu pai, quase de 72 anos, então quando eu vi uma pessoa, uma moça de lá, eu olhava muito assim, quando chegava mais perto, eu dava a paz do Senhor. Quando havia quebrado o gelo, né, quebrado de qualquer possibilidade de alguma série, eu pensei, você não tem chance. Todos os homens possam pensar assim igual a mim, né? Que a gente tá. Nem todos pensam igual a gente. A gente vê na rua aí a pessoa de idade, velho coroque, velho babão, mexendo com garota nova, isso é a coisa mais ridícula que tem. Eu acho muito feio. O velho tem escolha para não ser lugar, tem que ter um respeito. Eles acham que pode mexer com garota, acham que é bonito isso. Mas então, o que levou esse casal, né, a cometer tal pecado? A minha primeira imaginação foi a hipocrisia deles. O que é hipocrisia? A pessoa que quer aparentar ser uma coisa que não é, né? Só para arranjar posição, né? Arranjar reconhecimento daquilo que ele não é. Isso é hipocrisia. E se formos ler versículo antes, nós vamos ver que esse povo aqui, no início logo da igreja, ele vivia em comunhão. Ninguém era dono de nada, né? Ele vendia o que tinha. Tem 2 terrenos, tem 2 carros, naquela época não tinha carro. Então ele vendia para repartir, porque ninguém viesse passar necessidade. Né? Realmente ele vivia em comunhão. E hoje em dia, será que é assim hoje em dia? Não. A pessoa tem 2 carros na garagem. É ruim de vender um para dar para dividir com alguém. Né? Falta um pouco de altruísmo. As pessoas não pensam muito no outro. Né? Hoje em dia o lema é outro. Farinha pouco, meu pirão primeiro, não quer nem saber do outro. Mas aqui realmente a gente vivia em comum. Então esse casal aqui ele quis imitar Barnabé. Barnabé vendeu a metade e dividiu o pessoal, dividiu com os irmãos cristãos. Para aparecer, né, querendo fazer igual ao outro, mas só que fizeram de maneira diferente. Fizeram realmente para aparecer, com a intenção de ajudar. Tentaram enganar o Espírito Santo, mas a Deus não engana. Você enganar, você pode me enganar o evangelista Vance, Diabo Marcos. Enganar a Deus não engana. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Subindo ao céu, lá está. Se cai dentro, se cair lá mais profunda a Bíblia, também vai estar. Então não tem como enganar o nosso Deus. Eles foram hipócritas, né? Quiseram passar uma coisa que eles não eram. Existe isso no nosso dia, existe gente assim hoje. Querendo ser o que o outro é, não pessoalmente, mas também na profissão. Conheci um senhor que ele era pedreiro e ele trabalhava pasta 007, termo gravado. Dizia que era empresário executivo, não tem como, não mais fazer da profissão amiga, né? A gente tem vários pedreiros que trabalham muito bem, vivem dessa profissão. Agora, querer passar por um empresário, um executivo, não tem como, né? Se você olhar o nome dele, você vê que não tem chance de falar que é, né? Que é empresário, que é executivo. Ele queria passar uma coisa que ele não era.
Então, a hipocrisia é coisa muito ruim, porque não deixa de ser uma mentira também. O hipócrita ele não fala a verdade. Está sempre mentindo porque ele quer passar uma coisa que ele não é. A hipocrisia também é um tipo de mentira. Né? Esse casal se deixa assim, tão castigado, já vivia no tempo da graça. Porque esse casal foi fulminado assim. Se Deus é misericordioso. O problema é que aqui não houve perdão, não houve arrependimento. Né? Deus deu chance deles se perdoarem, mas eles não quiseram. Quando Pedro perguntou a Ananias, por que deixou Satanás em seu teu coração? Por que tentou enganar o Espírito Santo? E ele teve chance de redimir. Muitos dizem que Deus não deu chance de se pedir perdão, se redimir, mas Deus deu chance sim. Mas Deus é Deus de misericórdia. A Bíblia diz que aquele que se arrepende desse deixa, alcança a misericórdia. Mas ali esse casal não se arrependeram, não quiseram a misericórdia de Deus, por isso eles morreram. E tem muita gente aí morrendo espiritualmente, né, por causa da mentira. Né? A Bíblia diz que mentira é pecado, a Bíblia diz que a área do pecado é a morte. Né? Morte física muitas das vezes nem tanto, a morte espiritual com certeza. Essa segunda morte é a pior morte. Muita gente aí se perdendo espiritualmente, né? Por causa da mentirinha. Como tem crente mentiroso, tem gente que mente dormindo, mente. Por causa da mentirinha, a pessoa perde a salvação, perde a vida. Né? A gente não está levando isso a sério. É uma mentirinha só, mas para Deus não tem mentirinha, né? Tem pecadinho, nem pecadão não. Deus tem pecado de maiores proporções, mas pecadinho, pecadão para Deus não existe. Deus, pecado é pecado. E mentira é ruim porque ele não atrapalha só quem está mentindo, não. A pessoa pega uma mentira e governa o nome de alguém. Hoje em dia, então, tudo bota na internet. Né? A maioria da pessoa está sendo vítima de morte, morre, às vezes até inocente por causa de uma fofoca, por causa de uma mentira. A mentira é algo muito grave. Ele diz que o pai da mentira é o diabo. Nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus Altíssimo, Deus verdadeiro. A mentira não tem que estar na nossa boca. Somos filhos, temos que viver como filhos, temos que viver obediência, né? Só falar que é filho, não obedecer. Filho é aquele que obedece, que faz a vontade do Pai. E Tiago vai dizer: você crê que existe um só Deus? O diabo também crê, mas ele não quer obedecer. Ele jamais quer ter comunhão com Cristo. Ele não quer ter comunhão, não quer obedecer, que ele também não quer que você obedeça, não. Quer que você vive no erro o tempo todo. Né? Se for possível até morrer naquele erro. A vontade de Deus é que ninguém se perca nisso. E a chance que Deus nos dá de um dia para o outro, né? Livramento que Deus nos dá no acidente, para que nós venhamos consertar diante dele. A chance que Deus nos dá por mais um dia, está dando chance que nós venhamos consertar. Aqueles que querem conserto, tem gente que não quer conserto. A gente prega e não tem jeito, a pessoa não quer aceitar. A Bíblia diz para esse que não quer aceitar, que a gente vai passar por isso, sabe? Deixar para lá. Ele não vai poder dizer naquele grande dia que ninguém abriu os olhos dele, que ninguém pregou para ele. Deus não faz do culpado inocente. Tem jeito. Deus está batendo na porta, nós levamos a palavra, a pessoa aceita se quiser, não é obrigado a aceitar. A gente fica triste, né? Porque a pessoa não aceitou. Às vezes vamos fazer evangelismo, a gente fala da palavra de Deus, né? A pessoa ainda zona.
triste, mas não é pela nossa vontade. Né? Ninguém tem poder de persuadir ninguém se não for o Espírito Santo. Mas um dia, naquele momento certo, a palavra vai fazer efeito. Ele vai lembrar de tudo que foi dito. No momento certo, a palavra realmente vai fazer efeito. Né? Pode não fazer na hora, mas no momento certo vai fazer efeito sim. Deus tem momento para tudo. Um cunhado, um genro meu que quando sair para evangelizar, que a pessoa não aceitava, olha, ele ficava para morrer, não se conformava com aquilo. Eu falei para ele uma vez, você também não foi assim. Nós também fomos assim um dia, difícil de aceitar. Então temos que também entender a posição dos outros. Porque não é na nossa vontade, a vontade de Deus, não é no nosso poder, no poder do Espírito Santo. Né? Então nós temos que nos conformar com aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida e na vida dos outros também. Falando aqui na questão da mentira, não seja filho da gente, não puxa só a gente, não. Puxasse eu, minha esposa, graças a Deus que meus filhos nesse ponto aí me puxaram a mãe deles também. Nunca fomos pegados a mentira. Nunca gostamos desse negócio de mentira, palavrão, nem casa, não tem, graças a Deus, nunca teve. Também meus filhos também nunca falaram nem perto de mim, nem perto da mãe dele, porque tiveram esse ensinamento. Palavrão, então, minha mãe era uma mineirinha muito boa, mas sabia educar, sabia bater. O filho que falasse palavrão perto dela, botava pimenta na boca. Botava pimenta, e daí a pessoa nunca mais falava palavrão. E hoje em dia, nós temos aí mães que ensinam de Eli, tá vendo que o filho está fazendo coisa errada, mas passa a mão aqui. Ele está tentando abordando, se a gente for alertar e ainda acha ruim. Meu filho, não, a gente só dormindo. Aí não acredita no que a gente fala, no que o vizinho do parente está alertando. Quando ela vai ver o filho já está tirado lá na rua, só assim vai acreditar. E muitas passam a mão na cabeça, tá vendo que o filho está chegando com algo em casa, com celular novo. Como está com celular novo se não trabalha? Como está com tênis novo se não trabalha? Então não temos que estar assim de acordo com tudo que os filhos fazem, não. Não temos que estar passando a mão na cabeça, não temos que papo lá com os erros dos filhos, né? Concordando com tudo. Antigamente, quando na escola, a professora mandava um recado para a mãe, né? Não punha aqui que seu filho está muito bagunceiro, perral, muito bagunceiro, brigão. E a mãe ia, chegava lá, não. Pode botar de castigo. Pode botar de castigo que eu estou mandando. Bota no caroço do vidro, faz o que quiser. Mas hoje em dia, chega um aviso da professora. Não punha aqui que seu filho está tentando bordando aqui. Coitado da mãe. Chega lá, ver o filho ser repreendido. A professora ainda leva uma surra da mãe. Hoje está ao contrário. A mãe não erra. Estão batendo na mãe dele. A mãe vai lá para conseguir as coisas, amenizar. E acaba apanhando ainda. Está diferente hoje o negócio. Muito estranho. O que eu quero dizer é que eles estão indo da mentira. O mentiroso, ele atrapalha a vida dos outros, a vida do próximo, também a vida da família. A família fica mal falada por causa de um. Eu precisei fazer um terraço na minha casa, na casa dos meus pais, barato, aí. Trabalhando todo dia, aposentado, que não dá para nada, mas naquela época, graças a Deus, eu vou fazer alguma coisa. E aí, meu cunhado lá contratou um pedreiro, ele falou, não, com essa família não trabalha não. Só tem 7-1, mentiroso,
mal pagador. Eu amei que eu faço parte da família. Ele falou, não, Roberto, não. Roberto é diferente dos outros. Você só pode fazer. Fez porque teve o aval do meu cunhado. Porque pela minha família eu não faria, porque eu não me conhecia. Conheci os outros que eram tranquilos, mas a minha eu não conhecia. Então é mentiroso e prejudica os piratas. Não só ele, mas também que estão ao redor dele. Graças a Deus, meus filhos nesse ponto me puxaram, meu marido também. A gente tem parentes que infelizmente não vai pisando por certinho. Infelizmente nós temos na família gente assim. A gente tem que apoiar. Mas eu sei que eles puxaram esses meus irmãos, porque tem uns tios, irmão do meu pai, que é mentiroso mesmo, de galocha, de mão cheia. Falava mentira, teve um que vendeu um boi para umas 3 pessoas lá, ou 4. Não, eu sou irmão do seu Gilberto, Ele falava o nome do meu pai era muito querido na região. Né? Mas esse irmão dele surgiu o nome dele. E o pessoal acreditou nesse meu tio porque falaram o nome do meu pai. Né? E ele surgiu o meu pai. O nome do meu pai. Então o pessoal quiser até matar ele, teve que fugir, porque fez besteira. Você vai vender um boi para 4 pessoas, um boi só. É mentiroso e não chega, mentia dormindo. Mas então é isso. Não temos que impactar com coisas erradas. Né? A esposa de Ananias aqui, ela morreu porque compactou com o marido. Mas ela foi cúmplice. O cúmplice é preocupado com aquele partido de cunho. Não compactou com coisa errada do seu marido. Vê que está errado, não, fulano, não vamos fazer isso, está errado. Né? Não compactua com cabo, internet, com livro para casa, nada disso. Depende do seu marido. Porque do contrário, você vai pagar esse tanto quanto ele está pagando. Não compactua com coisas erradas do seu filho, não vai fazer isso. Não passa a mão na cabeça do seu filho. Nada disso é de síndrome de Eli, né? Nada de fingir que não está vendo, fazendo vista grossa. Muitos até estão mostrando que está chegando em casa, mas depois do fim é trágico. Né? Como eu já falei, como é que pode a pessoa no trabalho chegar com um iPhone de última geração? Chega com tênis na marca, né? Caríssimo, se não trabalha, vamos ver esse dinheiro, vamos ver esse recurso, compactua com coisa errada. Procura viver a verdade de Deus, que é a melhor coisa. A verdade de Deus, que é o essencial na vida do crente, nada de mentira. Nossos lábios não foram feitos para proclamar mentira, só viver a verdade. E Deus é a nossa verdade, a palavra de Deus é a nossa verdade. Demais. Bom, eu agradeço a oportunidade em nome de Deus. Glória a Deus. Bota ali o versículo no final. Atos 5:11. Vai agora. E houve grande temor em toda a igreja. E em todos os que ouviram estas coisas. Irmãos, eu não quero ser o exemplo. Eu não quero ser o mau exemplo. Aquele pastor lá. Eu quero aprender com a palavra. Eu quero aprender com Cristo. Esse casal ficou de exemplo até hoje. Para nós, da igreja. Nós estamos num propósito. Mas é difícil ter saúde espiritual, física e mental, e até mesmo financeira em Cristo, vivendo na hipocrisia. É impossível. O hipócrita tem saúde. Precisamos ser legítimos, verdadeiros, confessar a nossa miséria. Senhor, ainda estou acima, o Senhor sabe que eu não quero. O Senhor sabe que eu sou contra o mal que é em mim, sou contra os maus ideais. Me ajuda a melhorar.
Me ajuda a viver a tua palavra. Todo mundo faz, mas nós não somos todo mundo. Então houve temor pelo exemplo. Deus fulminou. Pastor, o tempo da graça. Quem disse que na graça não há lei? Quem disse que não? É o tempo da lei. Quem disse que não havia graça? Senão Deus teria matado Davi há muito tempo pelo adultério em Betseba. Então temos um Deus de misericórdia. Mas para que haja saúde em nós, precisamos viver a verdade. Sabe, não dá para falar que amamos todo mundo e odiamos, não perdoamos. Deus nos conhece pelo nome, irmãos. Deus sabe quem nós somos. Conhece a intenção do nosso coração. Pastor, eu faço para Deus. É só tirar da frente, vamos ver se é para Deus mesmo. Deus sabe quem nós somos. Sabe, eu faço para Deus, pastor, é só no ordenar. Vamos ver se era para Deus mesmo. Então que possamos viver as verdades do Evangelho, sabe? O maior cargo é ser servo. Eu sei que nesse corpo é muito difícil. Nós sabemos que o velho homem ainda está aqui, subjugado pelo homem espiritual, mas a obra ainda não está completa. Jesus vai voltar. Vamos ressuscitar um corpo incorruptível, aí a obra vai se completar. Mas até lá, olha para alguém e fala assim, ó, é guerra, é batalha. Sabe, acordamos com essa carne, dormimos com ela, vivemos com ela, que Deus nos ajude na caminhada. Porque a hipocrisia é o que mais se tem dentro das igrejas. Então que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vamos orar um pelos outros. Pedir a Deus graça e misericórdia sobre a nossa vida. Antes de orar por alguém, ore por você, dobre o seu joelho. Sabe, estamos nesse propósito aí e não haverá saúde sem confissão. A igreja parou de confessar. Nós paramos de admitir. Nós paramos de falar com Deus as nossas falhas. Então ore ao Senhor nessa noite. Uma noite de oração. Uma noite de quebrantamento.